Qual seria a solução, então? Quer dizer, caminho identificar, engenheirar, pelo menos um aumento de 10 vezes nessa concentração algal. Por exemplo, trabalhar com números da ordem de grandeza de dezenas de quilogramas por metro cúbico. Então, qual seria a solução? E é aqui que o mocinho entra em cena. Repara na seguinte sequência de fenômenos acoplados. Em primeiro lugar, a propagação de luz depende da atenuação do meio em que ela está propagando. Por outro lado, a atenuação depende da concentração de algas e das fases presentes no fluido, quer dizer, a concentração de bolhas de CO2 e O2 e a própria concentração de algas. Essa concentração de algas, por sua vez, depende das condições de crescimento. E, por fim, as condições de crescimento dependem das intensidades luminosas e das concentrações de CO2 e O2, e esse fenômeno, então, se realimenta, quer dizer, a propagação de luz, a concentração de algas e o problema fluidodinâmico. Então, é o chamado acoplamento biofotofluidodinâmico. Então, vamos olhar isso em mais detalhe, né? O modelo de crescimento algal versus a quantidade de luz que é introduzida no sistema. Então, esse modelo, tem vários modelos, mas esse é um publicado por Aiba em 82, que é bastante interessante, porque ele mostra dois regimes. Aqui no eixo, você tem a quantidade de luz, a irradiância, em watts por metro quadrado, e no eixo vertical, você tem o crescimento algal em gramas por segundo, digamos, né? Então, dá para ver que tem duas fases aqui. Uma fase de crescimento, quer dizer, quanto mais luz, mais ela cresce, tá? E uma fase de inibição, porque quanto mais você continua aumentando a quantidade de luz, e aí a taxa de crescimento diminui, certo? Esse modelo é representado por essa equação, e nessa equação você tem três parâmetros, esse Mi máximo, o K1 e o K2, que são parâmetros que dependem da espécie de algo que você está fazendo essa medida. Obviamente isso é um modelo, mas descreve bastante razoavelmente como a coisa ocorre. Em seguida, vamos olhar um pouquinho como se dá a atenuação de luz em um escoamento trifásico. Em primeiro lugar, um modelo de atenuação. I sendo a intensidade, gama, um coeficiente de atenuação, e x a distância à fonte de luz, né? Esse modelo está dizendo o seguinte, que o decréscimo na intensidade de luz é proporcional à própria intensidade de luz e à distância percorrida. Ou seja, quanto maior a intensidade de luz, mais rapidamente ela se atenua, e quanto maior a distância percorrida, maior será a atenuação. E esse gama é um coeficiente, digamos assim, de calibração, né? Se você supor que esse coeficiente gama é constante, né, é possível integrar essa equação e chegar numa expressão clássica, né, que a intensidade em função da distância é proporcional a E elevado a menos gama x, ou seja, ela decresce exponencialmente com a distância, certo? Se você, ao contrário, identificar que gama varia em função da concentração de fases no escoamento, né, você vai chegar numa expressão semelhante, né, aqui seria a atenuação devido à água, esse WW seria a água, né, mais outros coeficientes aqui, E elevado a menos gama B menos gama WW, que seria então a atenuação devido à presença de bolhas, microbolhas no caso, tá? E a atenuação devido à presença de partículas, esse P de partículas, e essas partículas são as microalgas, certo? Esse equacionamento sai do seguinte, que a fração de fase, considerando a água, bolhas de gás e partículas algais, né? Quer dizer, os alfas são as frações de fase, elas somadas dão 1, obviamente, né? E um modelo do que seria o gama equivalente. Quer dizer, ele é proporcional ao alfa respectivo vezes o seu coeficiente de atenuação respectiva. Esse gama WW seria o gama
se só houvesse água no escoamento. Aqui seria o gama se só houvesse, no caso, o gás no escoamento, né? E o alfa PW se só houvesse as partículas de alga no escoamento. Então esse é o modelo, certo? E aqui eu coloquei aquelas integrais K, que são as frações cumulativas, na verdade. Mas, independente dessas equações, olhando no gráfico como isso daria, vamos olhar aqui. Ó. Aqui eu estou admitindo uma concentração de fase para as bolhas, né? Aqui seria, essa superfície é a fonte de luz, e aqui é na medida em que eu me afasto da fonte de luz. Aqui seria a fração de bolhas, então existe uma concentração maior de bolhas aqui em 0,3 mais ou menos, né? Isso é adimensional, obviamente, tá? E onde há mais bolhas, há menos partículas, que é essa curva azul aqui, ó, certo? Ela tem um mínimo, né, aqui na região onde há um máximo em termos de bolhas. Colocando essas distribuições fásicas prospectivas, mas que são representativas da situação real, dá para ver que a intensidade luminosa, que é essa curva verde, decresce exponencialmente, mas sofre perturbações devido à variação da fração de fase. Olhando como isso afeta o crescimento algal, quer dizer, voltando ao modelo de Haber, no lugar de I eu vou colocar I de x, quer dizer, a intensidade ao longo da distância x, certo? Eu vou ter essa curva de crescimento aqui, que seria essa curva vermelha, o μx, e mostrando claramente que há três regiões distintas, né? Uma região próxima à fonte luminosa, onde, pelo fato de haver iluminação excessiva, as algas entram no estado de inibição. Uma região adequada aqui no miolo, certo? Onde eu tenho o máximo de crescimento algal, e uma região insuficiente. Aqui eu tenho pouco crescimento algal por deficiência de luz. O problema que eu tenho aqui é o seguinte: para fazer chegar mais luz aqui, eu tenho que aumentar a intensidade aqui. E aumentando a intensidade aqui, eu aumento a inibição nessa região. Então eu tenho que, obviamente, achar uma solução de compromisso. Como isso pode ser feito? Em primeiro lugar, a gente tem que entender como é que funciona a fotossíntese nas algas em relação à quantidade de luz e principalmente aos ciclos, né, de claro e escuro. Então, isso é um modelo muito simplificado, obviamente, das unidades de produção fotossintética. Essas unidades são como se fossem pequenas fábricas de biomassa a partir de energia luminosa. Essas pequenas fábricas ou unidades fotossintéticas têm três estados. O primeiro estado é o estado aberto, ou estado em repouso, na qual ela pode receber um fóton, certo? Que é uma quantidade de energia luminosa e que pode fazer com que ela transicione para o estado ativado, que é justamente o segundo estado, o estado ativado. Nesse estado ativado, o fóton é capturado e, dependendo da intensidade e quantidade de fótons, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ela pode transicionar para o estado fechado, né? Quer dizer, ela captura o fóton, se fecha e começa a produzir biomassa através da fotossíntese, quer dizer, a reação de fotossíntese começa. Ou, dependendo da quantidade e intensidade desse fóton, ela transiciona para um estado de inibição para evitar que a célula seja danificada. E esse, então, é o terceiro estado, quer dizer, para se proteger por uma quantidade de luz excessiva, ela fecha e se inibe. E ela pode voltar, eventualmente, ao estado aberto, depois de passar um certo período no escuro. Quer dizer, então, esse esqueminha aqui, quer dizer, o fóton chega, encontra a unidade fotossintética aberta, ela pode, dependendo da intensidade desse fóton e quantidade, ela pode passar para o estado inibido, que se a unidade passar um certo período no escuro, volta para o estado aberto, né? Ou, dependendo da quantidade de luz que entra aqui, ela passa para o estado ativado, né? E passa a produzir biomassa. Então, esses três estados, eles têm que ser engenheirados no dimensionamento do fotobioreator. Então, como? Imagina essa situação aqui. Eu tenho a fonte de luz, eu tenho a curva de decaimento da intensidade luminosa e eu tenho o borbulhamento de CO2 aqui.
Esse borbulhamento vai criar um movimento. Quer dizer, se eu fizer de tal maneira que eu crio um movimento circular, como estava ilustrado aqui, eventualmente eu faço o seguinte: as algas que estão na região de iluminação adequada, elas permanecem aqui, estão girando aqui dentro, certo? Então elas estão sempre produzindo biomassa através de fotossíntese. Aquelas algas que passam no estado, que passam para o estado de inibição devido à iluminação excessiva, podem ser carreadas para uma região escura, onde elas eventualmente vão voltar ao estado aberto. Então, esse é o tal do acoplamento biofotofluidodinâmico, quer dizer, o borbulhamento de CO2 vai criar um campo de escoamento, esse campo de escoamento vai criar uma movimentação nas algas, que vai então influenciar o seu crescimento, quer dizer, a produção de biomassa, dependendo do quanto tempo ela passa em que regiões de iluminação. Tá? Esses ciclos de iluminação e escuridão estão sendo estudados, né? Então, um experimento muito interessante, devido aqui a Matchuk e colaboradores, mostrou o seguinte, quer dizer, ele pegou um período de iluminação, no caso de 45 segundos, né? Então de 0 até o instante que ele chamou de TC, TC aqui então é 45 segundos, ele produziu um ciclo de iluminação de duração TL, e ele fez variar isso, então ele variou o TL e variou a intensidade, ou seja, variou a quantidade de luz que estava sendo incidida na cultura. E registrou o crescimento, então é esse gráfico aqui, né? Aqui é o TL, que vai de 0 até próximo a 45 segundos, então ele não apaga mais a luz, fica o tempo todo aceso, certo? Aqui, no eixo vertical, ele deu o crescimento algal, né? É o Mi. E aqui as várias curvas são, as várias curvas aqui são a intensidade, diferentes intensidades luminosas. Então, começando aqui com 50 microe por metro quadrado por segundo, tá? Dá para ver o seguinte, que quer dizer, isso aqui é bem pouca luz. Então, haverá crescimento positivo a partir aqui de 35 segundos de luz acesa, vamos chamar assim. Aumentando um pouquinho mais a quantidade de luz para 110, então esse tempo onde o crescimento se torna positivo é menor, então aos 20 segundos, mais ou menos metade luz acesa, metade luz apagada, né? E o máximo de crescimento algal também é maior. Aumentando um pouquinho mais ainda para 220, certo? O tempo de crescimento positivo cai para 15 segundos e o máximo de produção de biomassa aumenta, né, para 0,06 por hora, né? Isso aqui é hora menos 1. Agora, aumentando a intensidade luminosa, começa a diminuir. Então, passando aqui para 550, que é essa curva, embora a posição aqui do crescimento positivo não altere muito, o máximo diminuiu, porque você tem mais algas em estado de inibição. E a mesma coisa para 1000 e para 2000, todas as algas aqui já estão em estado de inibição, independente de quanto tempo você deixa a luz acesa.